Olá, meus amigos. Hoje vocês vão entender a minha cara de cansado. Afinal, ontem recebi um convite de um amigo canadense para acompanhar o resultado das eleições em casa dele. Fui eu, meu compadre brasileiro, e tinha uns 10 canadenses lá e o húngaro. E a gente foi, comeu pizza, tomou cerveja e tal. Só que chegou uma hora que já tava, tipo, ficando tarde. Falei, vou embora para casa e vou acompanhar a apuração das eleições em casa. E um pouquinho antes de eu dormir, tive uma boa notícia da eleição do Trump. Eu fiquei surpreso porque a eleição americana é uma coisa que, baseada nas últimas, principalmente das últimas duas, né? É muito difícil de prever. Então foi muito bacana. E hoje acordei, fui trabalhar, cheguei do trabalho, fui levar meu filho pro futebol. E durante o futebol dele, eu estava anotando aqui no celular o que eu queria compartilhar com vocês sobre a eleição americana e sobre o que influencia na nossa vida aqui no Canadá. Antes de mais nada, é importante que algumas pessoas falam, mas por que, né, você acompanha a eleição americana? Estava pensando, cara, por que chama tanta atenção um brasileiro que mora no Canadá comentando a eleição americana? Basicamente porque, de alguma maneira, influencia a nossa vida. Que a gente vive numa época da história da humanidade em que o império o império do momento são os Estados Unidos, né? O império é os Estados Unidos. Não tem como negar isso, né? É o país que influencia o mundo hoje, é o país que faz, às vezes, do lado do Império Romano, né? No passado. Então, a prova disso é que a própria moeda americana é a moeda internacional, né? É a moeda de comércio internacional. Então, você imagina a importância que tem um país desse na nossa vida, então, no mundo. Então, sim, claro que a gente acompanha e vê de perto. Hoje eu quero começar falando para vocês que eu vejo uma ótima notícia para o Trudeau aqui, e eu já quero até colocar para vocês aqui, ó. Essa, desculpa, não vou conseguir editar esse post aqui, porque, como vocês sabem, pai de 4 filhos, chega em casa, trabalha, blá, 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 e grava vídeo. Mas essa aqui é o site chamado 338 canadá.com, né? Canada.com, que ele consolida as pesquisas de intenção de voto para o governo federal. E como vocês podem ver aqui, ó, há muito tempo, já há muito tempo, os partidos dos conservadores, os conservadores aqui no Canadá, já há bastante tempo aqui, ó, desde o começo do ano, desde janeiro, no mínimo, os conservadores estão com 20 pontos na frente dos liberais, que é o partido do atual primeiro-ministro Justin Trudeau. E o nosso querido ministro Justin Trudeau sabe disso e tem feito tem tentado várias estratégias, deixa eu tirar aqui, pô, tem tentado várias estratégias para recuperar esses 20 pontos de distância, de várias maneiras. Então, ele jogou carta da morto, né? Não, ou inventou conspirações, aquelas coisas que o governo tenta fazer. Ultimamente, da maneira que uma estratégia que o governo está tentando usar é ser contra a imigração. Por incrível que pareça, o governo Trudeau agora até pousando de estamos segurando a imigração para priorizar os trabalhadores canadenses. Quem diria que um discurso desse, que há pouquíssimo tempo atrás, seria associado a um Donald Trump da vida, né? Então, foi muito interessante ver. Só que essas estratégias não têm funcionado para o Trudeau, e agora ele conseguiu, entre aspas, a eleição do Trump, que é uma figura que é muito estranha ao canadense. Em linhas gerais. É uma direita que assusta, sim, o canadense. Então, o Trudeau pode se aproveitar e falar: ó, tudo bem, confesso, eu sou ruim. Não vai falar nessas palavras, né? Mas, se vocês não votarem em mim, olha o que espera vocês. É isso aí. Porque o canadense não acreditava o canadense médio não acreditava na eleição do Trump. Achava que era demais, os Estados Unidos vai voltar naquele cara de novo, papapá, pipipi. Bom, ele se elegeu. E eu não duvido, anotem esse vídeo que seu tio tá falando aqui hoje. Eu não duvido
que muito em breve o Trudeau vai explorar, ou o partido dele vai explorar politicamente, com medo, né? Falar, olha, se vocês querem votar no lado conservador, vai tentar colar a imagem de Trump no adversário político dele. Eu falo, se você quer votar conservador, isso que vocês vão ganhar. Então, eu acredito que é uma boa notícia para o Trudeau, no sentido de que ele vai usar isso para tentar recuperar esses 20 pontos, vai usar o Trump como uma tentativa desesperada de diminuir a distância que ele tem para os conservadores. Se vai funcionar, alguma coisa ele vai conseguir. Eu tenho certeza, conhecendo a personalidade do canadense, alguma coisa ele vai alcançar. Mas se vai ser suficiente para até o ano que vem ele reverter essa tendência que ele está, essa distância que ele está dos conservadores, eu acho que não vai ser suficiente. Bom, outras coisas que eu notei aqui, estou olhando minha cola aqui no celular, desculpe se eu estou olhando para baixo, é que o erro da mídia canadense, que ontem assisti um pouco da apuração no canal local aqui, CBC, que é completamente chapa branca, financiada pelo governo. E uma coisa que eu percebo que eles não entendem o que importa para a população, né, em época de eleição. E esse mesmo padrão se repete na mídia americana, na mídia brasileira e aqui na mídia canadense. Nós, nós, a classe média, que a gente é governado por essa elite, né, que tem muito dinheiro, que não sabe o que é fazer conta em mercado, que não sabe o que é chegar no final do mês, ver um saldo na conta e falando, cara, esse mês tá difícil e tal. Eles não sabem disso. E assim como a maioria absoluta da população canadense, a gente vai ao mercado fazendo conta, não é isso? E quando em época de eleição, o que a gente mais está pensando é se nossa conta, se a conta vai fechar, né, o preço das coisas. E enquanto a mídia fica repetindo jargões que a classe média não está preocupada, que é a questão de ideologia de gênero e aquecimento global, essas coisas. É claro que isso tem a sua importância, e tal, mas não está na lista de prioridades da maioria absoluta da população. E aí vem uma plataforma, um candidato, falando a língua dessas pessoas, falando em emprego, que é a coisa mais. Antes de aquecimento global, antes da pauta trans LGBT, todo mundo está pensando se vai trabalho, né? Se você trabalha para mim, se você trabalha para os meus filhos, se você trabalha para o meu vizinho. E a, a plataforma republicana ficou nisso muito bem, enquanto a imprensa focou nessas pautas que não nem coçam, assim, nem tira o sono da classe média que somos nós. Então, foi uma coincidência entre as três imprensas, brasileira, americana e canadense. Focaram onde os eleitores não focaram. Outra prova que eu percebi que a mídia canadense está completamente fora da realidade é que certos sites aqui consideravam, colocavam como uma possível virada eh, dos democratas na Flórida. Quase colocando como um swing state, né? Como um estado pêndulo. Como se fosse possível isso acontecer. E daí, quando saiu o resultado das eleições, a Flórida está mais republicana do que nunca. E pegou a imprensa de surpresa. Logo a imprensa que tinha que saber isso, né? A gente não tem tempo de ficar o dia inteiro pesquisando, mas eles que vivem, são pagos para isso, eles tinham que ter, no mínimo, sentido um cheiro republicano lá na Flórida. Outra coisa que interessante, estou vendo na minha cola, é que eu estava assistindo na TV canadense e em um dado momento falaram os ilegais, né? E, a Mala falava muito de nobody is illegal, né? Ninguém é ilegal, sendo que é um negócio, e aí foram atrás de nós, os latino-americanos. Ah, os latino-americanos votaram contra o próprio povo, porque agora vão deportar pessoas em massa, os próprios latinos e tal. E aí que a imprensa canadense não entende, que a militância não entende aqui no Canadá, é que o imigrante latino legal, ele é contra a imigração ilegal.
Eu, imigrante brasileiro no Canadá, eu fiz tudo certinho, fiz bonitinho. Eu sou contra quem vem para burlar o sistema. E já até em vídeos recentes tomei pancada aí de gente, porque eles iam falar: nossa, você é um hipócrita, que agora que você é cidadão canadense, você é contra a imigração. Sim, eu sou contra a imigração ilegal mesmo. É a mesma coisa que uma pessoa está prestando concurso, a pessoa estudou, se preparou, e ela vê lá uma pessoa colando ali do lado. E ela é contra quem tá colando a prova de concurso, certo? Porque ela fez tudo certo. Então, assim, o latino-americano trabalhador, cara, ele paga a conta, ele tem a documentação, ele tá lutando, e ele não quer. Isso é legal. E não tem nada de hipocrisia nisso, né? Até que as pessoas hoje em dia nem sabem mais definir hipocrisia. Eles acham que é, hipocrisia é exigir uma coisa difícil, que não é essa a definição de hipocrisia. Hipocrisia é você achar que você não está sujeito às mesmas regras que os outros. Isso é hipocrisia. Então, hipocrisia seria você ser a favor de imigração ilegal. Mas enfim, isso é papo para outro vídeo aqui. E falando também sobre a deportação, eu pesquisei hoje mais cedo, mas não vou, infelizmente não vou ter tempo de fazer toda a pesquisa aqui para o vídeo, mas tem o Google aí muito fácil para achar. A imigração, a deportação foi muito maior no governo Obama do que no Trump, por exemplo. E ninguém fala disso. Nossa, impressionante. Porque eles só se importam com a deportação se for do Trump. Se for a deportação do Obama, não se incomodam, porque a preocupação deles não é a deportação, a preocupação deles é o candidato, né? E um assunto que o canadense está tentando empurrar a goela abaixo aqui para assustar a população é o lance que o Trump comentou em algumas entrevistas e algumas é, aqueles rallies que ele fez lá sobre as tarifas. Não, vai ser ruim para o Canadá porque o Trump vai impor tarifas é, contra produto importado, o Canadá não vai conseguir importar para os Estados Unidos e etc. É um pensamento muito raso, porque tarifa se negocia. Então, se a pessoa já está jogando como falando, não, o Canadá não vai, não vai se beneficiar, né? Qual é o oposto de não se beneficiar? Vai se prejudicar com as tarifas do Trump. Então, quer dizer que eu não acredito no poder de negociação do Canadá. Você entra numa negociação. E se você é um país amigo do outro, você vai ter benefícios nessas tarifas enfim, e conseguir bons negócios, né? Eu tô vendo aqui, tô lendo aqui a minha cola aqui, não sou bom em fazer duas coisas ao mesmo tempo aqui. O que o cara escrevi aqui, o que o Canadá vai ter que fazer é, negociar bem as tarifas. Dois, atrair investidores para cá, porque atualmente o Canadá está repelindo investidores em empresas porque o governo está crescendo, está indo para cima. Ah, não, vamos taxar aqui, vamos taxar aquilo. E o Trump está prometendo baixar regulamentação, impostos sobre empresa, favorecer o empreendedorismo, essas coisas. E como vocês sabem, praticamente a maioria absoluta da população canadense mora pertíssimo da fronteira com os Estados Unidos, de modo que uma empresa aqui em Vancouver, se ela ver que é mais vantajoso descer 100 quilômetros ou até menos para baixo, porque vai ter mais incentivo, menos burocracia, menos taxa, etc, etc, a empresa vai para os Estados Unidos tranquilamente, contrata lá os funcionários locais e se manda daqui. Então, vai ser um bom exercício para o Canadá aprender que está na hora de fazer um carinho aí, né, nos empreendedores. O lance da tarifa só é uma preocupação se você tem a mentalidade de derrotista, se você acha que o governo não tem capacidade de negociar com o governo dos Estados Unidos, que são países parceiros há muito tempo. Por fim, eu queria dizer que outra preocupação infundada que eu tenho lido por aí é que o Trump vai fazer. Nossa, o Trump vai fazer isso, o Trump vai fazer aquilo. Então você esqueceu como funciona o sistema é, federalista americano, né? O presidente tem muito menos poder. O presidente americano tem muito menos poder que o presidente do Brasil, por exemplo, que é centralizado em Brasília. Os estados têm mais autonomia. Então, muito dessas coisas de, ele vai
E você vai fazer aquilo, tá, mas depende muito do estado. E se o estado, aquele estado não quiser, isso não vai acontecer porque os estados, por exemplo, tem estado nos Estados Unidos que a pessoa pode dirigir com certa idade, outra com a idade diferente. Um tem pena de morte, outro não tem. Um tem acesso à arma mais fácil, outro é mais difícil ter acesso à arma. Um já liberou esse tipo de droga, o outro não liberou nenhuma. Então, assim, os estados têm uma autonomia que o presidente não tem da maneira que as pessoas estão tentando atribuir ao Trump. Então, fica aqui as minhas reflexões sobre a eleição do Trump. Claro que fiquei satisfeito com a vitória dele. Eu sei que muitas pessoas vão falar, nossa, mas ele falou tantas besteiras no passado. Sim, é isso. Isso aí aconteceu na eleição com o Bolsonaro. Isso aí é assim, eu discordo das besteiras que ele fala, mas diante da política, do cenário, sem dúvida nenhuma, era o candidato era o melhor candidato, porque do outro lado ali simplesmente era o fundo do poço. Seria muito triste ver os Estados Unidos elegendo um nível tão baixo que era Harris. Então, fica aqui um abraço, peço um joia para vocês e a gente se encontra no próximo vídeo.